Gabriel Lisboa disse: seria interessante você criar um vídeo mostrando os requisitos que o mercado normalmente procura em um engenheiro e cientista de dados. Bom, e é isso que a gente vai fazer hoje. Então é isso, gente. Eu separei aqui para vocês algumas vagas de engenharia de dados e ciências de dados, nível júnior, pleno, para a gente ter uma noção até nível sênior, para a gente ter uma noção do que as empresas estão pedindo hoje. Então, vagas aqui de maio, vagas de abril, vagas super recentes de 2025, para vocês terem uma noção do que essas empresas estão querendo. Então, vamos lá. Para começar, eu também joguei aqui no Google requisitos que o mercado normalmente procura em engenheiros de dados. Então, a gente vai ter uma noção aqui que as linguagens de programação é importante você ter o Python, SQL, ter uma noção de Java e Scala. E eu diria que sim, o Python e SQL é o essencial, assim, se você não tiver, corre, que é muito importante. Mas também o Java e o Scala, principalmente por causa do Spark. Hoje o Spark ele é construído em cima do Scala, mas como o Scala é interpretado, é processado ali, é compilado em Java, a gente tem que saber ali ter essas noções. Então aprender Java, Scala e Python é importante, mas eu primeiro focaria e dominaria o Python e depois aprenderia ali as bases e a essência do Java e do Scala também. E outras linguagens é interessante ter uma noção, mas assim, no começo, se você começar a se entupir de linguagem, se entupir de conhecimento, talvez você fique perdido. Então foque ali em Python e SQL e depois vai para Java e Scala e depois no futuro pense em aprender alguma outra linguagem. A não ser se você tem algum background, já saiba, sei lá, C ou alguma coisa do tipo por ter aprendido na faculdade ou ter tido outra experiência, daí sim, talvez faça sentido pensar em usar essas linguagens e tecnologias para fazer engenharia de dados como um todo. E como eu disse do Spark, né, ter conceitos ali de Hadoop, Apache Kafka e outras ferramentas de processamento em grande volume de dados é muito importante. Então você entender o que é paralelismo, o que é processamento distribuído, essas coisas vão te ajudar a conversar e a entender um processo e a entender a criar uma estrutura e uma infraestrutura mais potente de dados, assim como aprender bancos de dados, né? Não tem como você aprender SQL sem saber algum banco de dados, seja um MySQL, um Postgres, ou até mesmo banco de dados não relacional, como um MongoDB, um Cassandra, e outros bancos como a Redshift e Snowflake, que são muito utilizados para trabalhar com Data Warehouse. Então, aprender esses bancos para praticar o SQL, mas também para construir tabelas e fazer processos mais avançados do que só um select é importante também. Cloud, então você entender um pouco ali como é que o AWS e Azure funcionam, por que as empresas utilizam cloud e não deixam tudo rodando numa máquina pessoal, por exemplo, é muito importante. E aprender os serviços, então aprender máquina virtual, aprender o que são buckets, o que são armazenamento de storage, coisas do tipo, é importante. Aprender sobre Lambda também é interessante ali, dependendo do projeto que você vai trabalhar. Desenvolver lambdas e microserviços para processamento de dados é essencial também. Ter uma noção de como fazer ETL, e aqui, ter uma noção é realmente conseguir fazer um ETL do zero. Então, extrair dados de uma API ou de algum banco, fazer uma transformação, uma limpeza, que seja com pandas, alguma coisa mais básica assim, e depois carregar em algum lugar, seja carregar como um arquivo puro, ou seja carregar como num banco de dados mesmo, ou alguma coisa do tipo. Fazer ali pipeline de dados, né? Então essa parte do ETL é o pipeline de dados em si, e entender um pouquinho de DevOps, esteira de desenvolvimento e também todo esse processo que faz a ligação do começo do desenvolvimento do projeto até o final dele. Vamos lá então, vamos ver se tudo isso que a gente viu de requisitos que um engenheiro de dados precisa vale para as vagas de fato, para as vagas que tem aqui no mercado. Então vamos lá, ver essa primeira vaga de engenheiro de dados sênior nesses Lavroagro aqui, que tem uma vaga dentro da GUP. A gente vai descer aqui um pouquinho para a parte de requisitos, né? Então ele pede uma graduação em ciência da computação, engenharia de dados, sistema da informação, engenharia de software e áreas correlatas. Então eu acredito que qualquer graduação na área que envolva programação, que envolva banco de dados, talvez já bata com os requisitos dessa empresa, ou uma pós-graduação, curso de especialização na área de engenharia de dados, Big Data ou ciências de dados, pode ser um diferencial aqui nesse caso. Então, ter uma graduação, ter um curso superior, acaba que ajuda, faz você se destacar assim, na hora de fazer uma entrevista. E quanto mais, melhor. Então, sempre tem aquela dúvida, fazer ou não fazer faculdade? Na dúvida, se você pode, se você consegue, faça, vale a pena. E algumas informações adicionais, ele falou aqui de, benefícios e tudo mais.
Mas eles também falam de responsabilidades. Então aqui vai estar os requisitos, apesar deles terem colocado só a formação. Mas os requisitos aqui, ó. Google Cloud, então saber nuvem é importante. Processamento de dados, então ETL, pipeline de dados, igual a gente viu, é importante. Mexer com data lake, governança de dados, qualidade, tudo isso envolve a parte lá de DevOps, essa parte de pipeline de dados, sistemas distribuídos, ETL, tudo que a gente acabou vendo. Então sim, tá meio que no caminho, mas essa empresa aqui não deixou muito especificado tecnologias. Além do Google Cloud, eles não falaram muito mais do que você precisa de tecnologia. A gente vai ver aqui uma vaga do PagBank, né, agora de engenheiro de dados sênior, um Data Analytics. Então, uma mistura ali de engenheiro com analista de dados, provavelmente. E aqui eles falam requisitos. Agora sim, eles falam uma formação na área de desenvolvimento, matemática, computação, sistemas, alguma coisa que você use números ou programação. Então, provavelmente é isso, na área de computação no geral. Conhecimento em SQL, então, algum banco de dados relacionais, MySQL, Postgres, SQL Server, igual a gente viu antes. AWS, Jenkins e Git. Então, AWS, nuvem no geral, Jenkins e Git para o DevOps, ou DataOps também. Noções de orquestração, então pipeline de dados, desenvolvimento e manutenção de pipelines, com Airflow, ETL, enfim. Então, qualquer coisa que você faça essa orquestração, crie ETL de dados, vai ser interessante aqui. KPIs, report, dashboard, provavelmente você entender de métricas, você conseguir fazer cálculos para tirar relatórios e coisas do tipo. Então, você vai fazer isso com Python ou com SQL, provavelmente. Conhecimento do ETL, que a gente já viu, modelagem de dados dimensionais, então SQL está bem presente aqui na modelagem. Ferramentas de Power BI, de visualização de dados, monitoramento, então novamente DevOps, alguma tecnologia ali, algum serviço da nuvem. Amazon S3, então tá bem implícito aqui que usa as ferramentas da Amazon de fato. Levantamento de requisitos, então essas são práticas do dia a dia, metodologias ágeis, o Scrum, você saber fazer e trabalhar ali numa equipe, com reuniões semanais, diárias, e conhecimento de ferramenta de visualização. Então ele fala ali do BI 2 vezes, provavelmente por ser Analytics, vai pender ali um pouco para o Analytics Engineer, algo que seja um híbrido entre engenheiro e um analista de dados. A outra vaga aqui tá na Group também, nesse Jedlog, não conheço a empresa, só abri aqui porque é uma vaga recente. E ele fala aqui que precisa do PySpark, então se você vai usar o PySpark, você precisa aprender o Python para poder usar o PySpark. Então, DataFrames, UDFs, Performance Tuning, PLSQL, então saber mexer com SQL é importante, e aqui especificamente PLSQL, Power BI, fazer modelagem, fazer visualização, publicação no service, faturamento financeiro e cobranças, então ter essa noção ali de uma experiência numa fintech, numa financeira, talvez faça sentido para essa empresa. Saber fazer o ETL utilizando Pentaho, Kafka, outras ferramentas similares, e vivência com grandes volumes de dados. Então, novamente, aquela questão do Hadoop, do Spark, de você saber fazer processamento distribuído é importante aqui. Ter uma noção de nuvem, Azure, AWS, GCP. Saber fazer o desenvolvimento de Data Lake, Data Warehouse, Delta Lake, que é o misto dos dois. A gente tem vídeo falando da diferença desses três aqui. Conhecimento de versionamento com Git, então novamente DevOps, GitHub, GitLab. Experiência com ferramenta de orquestração, Airflow, Luigi e outras ferramentas similares. DevOps, como a gente acabou vendo aqui no Git. CI/CD, testes unitários e tudo mais. Agora a gente vai ver algumas vagas aqui de ciências de dados, né? Júnior e pleno. Ciências de dados, vamos ver o que tem. Python, PySpark, ETL, DEX, Power BI, SQL, Databricks, serviços de análise de dados, modelagem. Provavelmente vai usar muito SQL e muito Python e muita estatística. Então é isso o resumo das ciências de dados. Aqui eu chuto que é a mesma coisa, ou algo parecido. Vai usar AWS, Python, provavelmente um SQL, meio implícito, alguns serviços específicos da AWS. Mas eu tô vendo que ele fala aqui bastante de IA generativa, ele fala de linguagem neural, NLP, Deep Learning. Então aqui acaba indo mais para Machine Learning, para uma ciência de dados mais mexer com IA de fato, não só tratar os dados e manipular dados raiz. E por último, a gente tem aqui um cientista de dados júnior, né, uma vaga super recente aí no começo desse mês, que ele fala ali de graduação, então na área, né, estatística, matemática, ciência da computação, sistemas de informação, áreas correlatas, Python, Pandas, Scikit-learn, entre outras bibliotecas do Python, SQL, Postgres, Oracle, extração e manipulação de dados, Power BI, Tableau, Matplotlib, visualização de dados, raciocínio lógico, capacidade analítica. Então, saber matemática aqui, estatística
deve ser e é muito importante. Vivência com grandes volumes de dados, Big Data, provavelmente Spark, Hadoop, é importante também ter essa noção. E a primeira que eu vi, eu acho que as outras talvez eu tenha passado rápido, mas a primeira que eu vi que fala de inglês, intermediário, será um diferencial. Mas no geral você vai ver que qualquer uma dessas vagas, se você tiver inglês ali, pode te ajudar, mesmo que seja uma vaga nacional, porque você ter o inglês, a empresa vai ter algum diferencial ali, vai saber que você já tem uma noção maior, que pode te ajudar a ler documentações, trabalhar de uma forma técnica mais avançada e experiência colaborando com equipes de tecnologias. Então ter experiência na área sempre é importante. Então graduação, experiência na área é algo realmente diferencial, porque todas as outras pedem ali Python, SQL, bancos de dados, Power BI, visualização. Então você tem uma noção desse todo, mais essa parte mais acadêmica, junto com essa parte de experiência, sempre vai ser importante e é isso que pode te diferenciar numa vaga ou não. Então é isso, a gente viu aqui várias coisas e assim, no geral é isso mesmo que as empresas pedem. Esse é o mínimo que as empresas pedem. Você ter essa noção, você ter esses conhecimentos, acaba sendo o mínimo que você vai precisar para conseguir uma dessas vagas, seja na área de engenharia ou na área de ciências de dados. E caso você ainda esteja procurando onde estudar, lembre que a gente tem o learn.dlg.help com diversos cursos que podem te ajudar, tá? Aqui tá desatualizado. A gente já tá com um curso de análise de dados, que não tá mostrando aqui, e um curso de cloud. Então a gente tem um curso de AWS lá no... Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês. Mas a gente tem um curso de AWS que tá sendo desenvolvido. Então esses dois cursos aqui eu tenho que colocar lá na página de vendas, inclusive, para atrair mais gente, obviamente. Mas a gente tem aqui um curso novinho de nuvem com AWS, que a gente tá soltando conteúdo novo toda semana. Então você pode fazer parte disso no sentido de pedir alguma coisa, pedir algum conteúdo novo pra gente adicionar aqui. E o curso de análise de dados também. A gente já tem 3 módulos, falta 2 módulos aqui. A gente tá com o módulo de NumPy, de Pandas e de validação de dados com Pandera. Inclusive essa é uma biblioteca nova que eu conheci e eu aprendi para desenvolver esse curso. Então espero que vocês curtam esses conteúdos. E a gente tá com essa super promoção onde você paga ali 11,78 por mês, então menos de R$12 por mês. A gente até fala que dá menos de 40 centavos por dia, e realmente é menos de 40 centavos por dia, para você aprender tudo isso e ainda os novos cursos, os novos conteúdos que vão entrar na plataforma. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo conteúdo aqui no canal.